Fala galera, Like Jesus, tudo bem? Aqui com vocês hoje o pastor Sandro Arruda, prazer estar com vocês. Queria trazer uma reflexão, até mesmo um pontinho de interrogação para cada um de vocês. A gente quer trazer aqui de vez em quando, quero ver se eu tenho mais oportunidades de compartilhar outros assuntos com vocês. E o de hoje diz respeito aos sem igreja, ou desigrejados, como você preferir, que é um assunto que já me incomoda, já não é de hoje, e certamente incomoda muita gente, e incomoda de todos os lados. Incomoda para quem não quer ficar na igreja e aqueles que veem alguém se desviando. Pois bem, o que a gente tem vivenciado e visto é que já não é de hoje, da época que eu já era adolescente, não que isso faça muito tempo, mas de muita gente que fala que prefere viver uma vida com Deus, mas fora da igreja, fora do convívio da congregação eclesiástica, da comunidade cristã. Pois bem, a gente tem várias vertentes por conta disso, e eu queria compartilhar algumas com vocês, mas sem dúvidas principais. Para início de conversa, vamos pensar no pessoal que defende não estar dentro de uma comunidade. E eu entendo, por vezes, algumas dessas colocações, desses posicionamentos, pelo seguinte: quantas decepções você já sofreu com gente dentro da igreja, que é justamente um local onde você acha que existem pessoas que têm uma mentalidade mais aberta, um pensamento mais equilibrado, um coração mais puro, ou coisas desse tipo. Pois bem, deixa eu te falar uma coisa. As pessoas, elas por vezes comparam a igreja a muitas coisas, né? E uma delas, que eu sempre ouvi muito desde a época da minha conversão, lá na minha adolescência, é que a igreja é um hospital, um local de tratamento de pessoas doentes. Mas eu quero te dizer o seguinte, que o hospital que eu tenho em mente que a igreja poderia ser, é justamente um hospital psiquiátrico. Que olha, a igreja está cheia de gente louca, mas é muita gente doida. E gente, venhamos e convenhamos, quando as pessoas se deparam às vezes com a verdade, elas às vezes querem que aquilo que elas dizem, ou aquilo que elas professam, ou mesmo que elas pensam, é que seja a verdade, e acabam colocando de lado, a verdade absoluta, que é Cristo Jesus. Até mesmo porque o próprio Jesus declarou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. Mas eu queria compartilhar dois textos com vocês, muito conhecidos. Um deles está lá no livro de Atos, no Novo Testamento, nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, a partir do versículo 41, onde diz que os discípulos de Jesus estavam reunidos, onde eles faziam as refeições juntos, as orações, o partir do pão, onde eles comungavam as coisas, as ideias, onde eles discutiam, onde eles faziam inúmeras coisas. Esse era o princípio da igreja, a igreja primitiva, a igreja pequenininha ainda, com pouquíssimas pessoas. Não que uma igreja com 1.500, 2.000, 5.000 pessoas seja a igreja ideal. A igreja ideal é aquela que vive os princípios bíblicos, é aquela igreja que se dá pelo outro, é aquela que joga os seus interesses de lado, como Cristo declara que aquele que quer ser meu seguidor deve deixar de lado os seus interesses, tomar a minha cruz e me seguir. Então, se você que pretende seguir uma comunidade cristã, uma congregação, você vai se deparar com isso pela frente. Você vai se deparar com pessoas que não torcem pelo mesmo time que você, às vezes não querem ter a mesma profissão que você, e às vezes até podem entender o texto bíblico diferente da forma como você entende. Você quer ver uma coisa? Eu sempre brinco, mas é uma coisa muito verídica. Se você não quer ter problemas de relacionamento, a melhor coisa que você pode ter é um cachorro, um passarinho ou um gato, porque eles dificilmente vão discordar de você. Mas o que realmente importa é que a comunidade cristã, assim como Paulo coloca lá na sua carta à igreja de Roma, lá os Romanos, no capítulo 12, é ele dizer que o corpo
tem muitos membros e eles são diferentes entre si. Ou seja, mesmo com toda a diferença, eles fazem a coisa culminando para o bem comum. Quando a gente entende que a igreja é uma localidade onde pessoas têm defeitos, têm deficiências, limitações, mas que todos cooperam para que o coletivo possa andar harmoniosamente bem, a coisa muda de figura. Quando eu entendo que a questão de comunidade não se resume tão somente a ficar socado na igreja como um rato de porão, indo a todas as atividades, gente, isso é só ativismo. Isso é bobagem, isso não adianta de nada. Se você vai lá por obrigação, ou porque senão alguém vai te olhar de cara feia depois, isso é tolice. Você está perdendo o seu tempo e o tempo das pessoas que lá estão também. Agora, quando você vai lá verdadeiramente buscando aprender, quando você procura ensinar, quando você ouve testemunhos, quando você canta, quando você lê a Bíblia, quando você aprende, a coisa muda de figura. Eu gosto sempre de me utilizar de uma ilustração, que é a ilustração da fogueira. Quando você olha a fogueira, aquelas brasas lá incandescentes, se você tira uma daquele meio ali e coloca do lado de fora, o que acontece? Naturalmente ela vai apagando. Da mesma forma, quando você não está inserido numa comunidade cristã, o que normalmente vai acontecer é que a sua fé vai se apagando. As coisas ao seu redor vão se transformando e vão se avolumando de tal forma que elas acabam tragando você. Você não precisa, como eu já disse anteriormente, ser um rato de igreja e estar lá o tempo todo. Não é isso. Mas é quando você vai lá, você busca a Deus verdadeiramente de coração. Você quer ter realmente comunhão com os irmãos. Até porque o próprio Cristo declarou que nós seríamos conhecidos como discípulos dele quando nós amássemos uns aos outros de forma verdadeira. Quando a gente faz qualquer outra coisa na igreja ou na comunidade religiosa, cristã, seja ela qual for, diferente disso, eu só estou buscando os meus interesses. Fora isso, quando você busca e coloca no centro das coisas a vontade de Deus, a coisa muda de figura. Se coloque no centro da vontade de Deus e depois me diga se verdadeiramente isso não deu certo. Não espere que o outro faça. Faça você. Eu não estou falando que é fácil. E não é. Mas experimente começar você a mudança que você espera nos outros. E viva para Cristo. É isso que importa. O restante vai acontecendo naturalmente. Que Deus te abençoe muito.